Então agora vamos falar de uma questão que apareceu na aula passada. É pecado, você não sabia que era pecado? Eu sou culpável. Alguém perguntou isso aí, Eu sou culpável, eu estou na página 5 já. Eu sou culpável se eu não sabia que era pecado? A Stephanie está dizendo que sim. Então vamos ver o que Números fala para nós. Números 15, 27 a 30. Ó, se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Então, esse cara tem que fazer um sacrifício, quer dizer que ele é culpável. E aí, se a gente for ler Levítico e o resto dos números, você vai ver que tem diversos subtítulos. Ele vai dizer diversos tipos de sacrifícios sobre pecados de ignorância, sobre não sei o quê. O cara que passou por cima de uma... Porque o judeu não podia encostar num sepulcro, numa cova, numa coisa, alguém tinha gente morta enterrada. Vamos supor que tu passou por cima e não viu. Por isso que eles pintavam de cal branco o sepulcro, para ficar brilhoso no sol, e eu, sem querer, não pisar por cima. E é por isso que o Jesus chama os fariseus de parede caiada, porque o sepulcro ficava bonitinho por fora. Eles pintavam com cal porque o cara ficava ritualmente impuro se ele encostasse. Então eles simbolizavam ali para o cara não pisar em cima. E ele ficava bonitinho por fora. Mas dentro tinha um morto, tinha coisa podre. Então Jesus, quando ele fala para os fariseus, parede caiada, ele está chamando os caras de sepulcro. Bonitinho por fora, podre por dentro. Então, porque os caras passavam cal. Então não podia. Então tem sacrifícios que é tipo, se o cara passou por cima de um sepulcro que não estava pintado e sem saber se contaminou. Aí tem esse aqui. Se o cara pecou por não sei o que, sem saber, tem esse sacrifício aqui. Então, mesmo que as pessoas não sabiam que estavam pecando, não sabiam que tinha uma lei sobre aquilo, a gente é culpável. Eu vou continuar lendo aqui o Números 15 e 27. Então, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância perante o Senhor. Fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro no meio deles, que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que fizer isso por ignorância. Então, tem várias leis para o sacrifício quando o cara não sabia. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Então, pecados por ignorância, eles são mais toleráveis, tem um sacrifício, mas tem esse nível de pecado que é o pecado atrevido. É o pecado daquele cara que sabia que estava fazendo e eu não quero saber, vou pecar mesmo assim e azar. Também pode ser esse tipo de cara. Esse tipo de pecado ele é bem mais grave. Então, esse tipo de pecado ele era passível de morte no Antigo Testamento. Considerando ali a questão do sacrifício, né? Para quem pecava por ignorância, ali faz o sacrifício, mas considerando hoje que não tem o sacrifício ali, como que é isso? O sacrifício é Jesus, né? O sacrifício, aqueles sacrifícios aqui simbolizavam e apontavam o sacrifício que Jesus fez. Mas para hoje, para quem peca por ignorância... Para hoje a gente pede perdão. A gente ora pedindo perdão, né? Então é o que o Novo Testamento manda a gente fazer. Você pecou, você se arrepende, pede perdão, volta para onde começou, abandona aquele pecado e você está perdoado. Então o sacrifício já foi feito, a gente não precisa fazer. Falou um negócio de estrangeiro, mas tem também a questão ali dos estrangeiros e das viúvas, né? Não tem uma lei sobre isso e tal, e isso não vale daí para hoje? Como é que funciona isso? É que o estrangeiro e a viúva naquela época simbolizavam o desamparado, né? Tipo, o estrangeiro, o Estado não era tão organizado que nem hoje, que tem, sei lá, pensão para viúvas e coisas assim, que não tem família para amparar. Então, se o parente não fosse lá amparar, a pessoa não tinha nenhum mecanismo de amparo. Então, hoje a gente paga imposto e essas pessoas têm algum amparo estatal, né? Os moradores de rua, as viúvas, os idosos. O imigrante. A questão dos estrangeiros não tem nada a ver com, tipo assim, por exemplo, o povo de Israel ter, no caso, ter tomado conta, tá em várias partes do mundo, assim? Não, nesse caso aqui são prosélitos, gente que acabou entrando em Israel, assumindo
da religião deles, ou vivendo no meio de Israel, eles eram instruídos a receber bem essas pessoas. Se o cara era aculturado, né? Se não era um cara que vinha pregar um outro Deus, ou coisa assim, se ele se aculturava a Israel, ele era bem recebido. Gentios que... Porque a ideia de Israel é eles fazerem o que a igreja deveria fazer hoje. É sair, evangelizar, ser um exemplo. O propósito da nação de Israel lá atrás era ser meio que o que a igreja é hoje. Eles evangelizarem, ser a luz do mundo e as nações se converterem pelo testemunho de Israel. Mas Israel não fez isso direito, né? Então a gente deveria receber bem os estrangeiros. Ó, Luciana fala, e aquele versículo que fala que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, é lá no começo do livro de Romanos, fala que Deus não leva em os tempos de ignorância. Esse versículo ele não tem a ver com essa questão aqui de eu pecar sem saber. Ele está falando de uma época em que não existia ainda a lei de Moisés no mundo. Então ele fala que ele não leva em consideração essa época. Até a gente dá para ver aqui em Romanos certinho, para a gente ler para todo mundo, o texto de Romanos que fala que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Eu não lembro de cabeça qual que é. Depois alguém procura para mim o texto de Romanos em que fala que Deus não leva o tempo de ignorância, e depois a gente entra mais a fundo nessa questão. Quando alguém achar, me avisa. Então, a questão de relação de pecado por ignorância e pecado por atrevimento, dá para entender? Atos 17, 30. Vamos ver se é... Não tem nenhum texto em Romanos sobre isso? Eu acho que é no início de Romanos. No início de Romanos tem. No início de Romanos tem. Deus no tempo de ignorância. Porquanto estabeleceu um dia que ia julgar o mundo com justiça. Qual que é o contexto? O discurso de Paulo. Esse aqui ele está pregando na Grécia, no Areópago, e ele está falando que esses caras aqui, eles não tinham acesso à lei de Moisés, à lei de Deus, à revelação de Deus de nenhuma forma, né? Na época até Paulo ir lá pregar. Então meio que Deus releva isso. Mas agora eles estão ouvindo Paulo pregar, então agora eles têm que tomar uma posição. Eles creem ou não creem? Antes eles ainda assim eram condenáveis pela própria consciência. A gente fala, o início de Romanos ali fala que a gente tem um senso no coração de que é certo e errado. Então esses caras já estavam condenados por isso, mas agora eles estavam sendo expostos ao Evangelho, então eles tinham que tomar uma posição. Agora eles estavam tendo acesso à revelação. Então Deus estava meio que relevando, mas o nível de responsabilidade dele de tomar uma decisão perante o Evangelho agora tinha subido. Eles não estavam só sendo julgados pela própria lei da consciência, mas agora estavam sendo expostos à lei de Deus e podendo tomar uma decisão sobre isso. Então é mais nesse sentido. Ele não está dizendo que por não saber alguma coisa eu deixo de ser culpável por aquilo. Embora, se a gente for ler aqui, vamos para Lucas para ver um porém em relação a isso. Lucas 12, 47 e 48. Vai dizer o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. É Lucas 12, 47 e 48. Então, mesmo que ninguém seja indesculpável ou não condenável por não saber que alguma coisa era pecado, o nível de castigo que essa pessoa vai receber varia. Então, se ela tinha menos conhecimento do que era lei, do que era certo e errado, o castigo dela vai ser menor. E se ela tinha mais conhecimento, o castigo vai ser maior. A gente vê esse tipo de princípio aparecer em outros momentos. Quando Deus vai lá reprovar Salomão por ele ter caído e pecado, Deus chega para Salomão e fala assim: cara, eu que te apareci 3 vezes, ainda assim tu vai lá e peca.
Tipo, ele está colocando Salomão com um nível de responsabilidade maior por ter tido mais acesso à revelação, ter aprendido e sabido e visto mais de Deus do que os outros. Então, o quanto eu tenho de acesso à revelação, de acesso a Deus, implica o meu nível de castigo depois. Então, eu não sei como é que vai ser, por exemplo, lá no inferno, o que vai ser na prática o cara receber menos açoites. O que vai ser o cara receber menos castigo, menos condenação. Né? O que vai ser o pior lugar do inferno comparado com o menos pior. Tipo, isso aí eu não sei. Mas que vai ter uma diferença, vai ter, de castigo. Então, tranquilo isso? Romanos, acho que é Romanos 5, 13, diz assim, porque antes da lei estava o pecado no mundo, porém o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas a morte reinou de Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Romanos 5, 13. Sim, esse daí é outro texto que fala sobre isso. Mas que também está dentro daquela... Paulo mesmo fala nessa mesma carta que mesmo as pessoas que não tinham lei estavam sendo julgadas pela lei da própria consciência. Então todo mundo era condenável, mesmo que num nível menor, com menos açoites. A lei de Moisés. Mas tem a lei da consciência que estava julgando o cara. Tranquilo? Questão de castigo e nível de conhecimento que a pessoa teve, oportunidade. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.